Geralmente, né, quando a gente pensa no aparato de impostos do Estado, a primeira imagem mental que vem é, sei lá, uma fortaleza impenetrável. Uhum. Com muros altíssimos. Exato, muros altos, um fosso gigante, cheio de burocracia e, tipo, aquela ponte levadiça que só desce na hora exata de cobrar a conta. É um sistema construído historicamente para ser bem intimidador. Ah, com certeza. E é uma assimetria desenhada por design, sabe? A história fiscal nos acostumou a ver a arrecadação como uma via de mão única, Implacável, né? implacável. O Estado tem aquele poder imperativo de exigir e a sociedade, bom, tem a obrigação incondicional de cumprir, preencher tudo e pagar. Historicamente, não sobra muito espaço para diálogo nessa equação. Mas e aqui que nosso mergulho de hoje fica interessante. Existe uma sala meio que oculta dentro dessa fortaleza. Uma sala importante. Muito. Uma câmara onde a ponte levadiça está permanentemente abaixada e a sociedade civil tem uma cadeira, tipo, exatamente do mesmo tamanho e com o mesmo peso que a dos cobradores de impostos. Pois é. E isso é o que salta aos olhos ao dissecar o documento que a gente está analisando hoje. E isso. Hoje a gente vai entrar de cabeça no relatório consolidado de atividades do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte de São Paulo, o CODECON. Referente ao biênio de 2024 e 2025. Exatamente. E olha, o nível de embate e de negociação que acontece ali dentro muda completamente a perspectiva sobre como as regras do jogo são aplicadas na vida real. E vale destacar para quem está nos ouvindo que este documento está longe de ser um, sei lá, um mero registro burocrático de reuniões chatas. Longe disso. Ele documenta a linha de frente real da defesa de quem produz, de quem empreende e consome em São Paulo. Tudo isso exatamente durante os 2 anos de mudanças mais drásticas no cenário fiscal das últimas décadas. O que transparece naquelas páginas é a mecânica, né, de como essa balança de poder operou na prática e sobre um estresse extremo. Uhum. A dinâmica estrutural do conselho é fascinante por si só, se a gente parar para pensar. Sim, pensa só. De um lado da mesa, os formuladores das regras, tipo as secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral, e do outro lado, as associações da sociedade civil e os setores produtivos. Ambos os lados buscando garantir que a engrenagem arrecadatória não sufoque a economia, né? Exato. Essa estrutura base foi instituída lá no final de 2003, mas passou por uma modernização agora, no início desse biênio que a gente está analisando. Com a Lei Complementar 1405 de 2024. E isso mesmo, são 22 entidades sentadas à mesa. Metade governo, metade sociedade. Como se fosse uma Assembleia da ONU para impostos estaduais. Nossa, ótima analogia. Onde os funcionários, que seria a sociedade, têm o mesmo poder de voto que o CEO, o governo, garantindo que as decisões não sejam unilaterais. Mas confesso que isso me levanta uma dúvida bem prática. Qual? Matematicamente falando, se o conselho é paritário, meio a meio, e o Estado decide, sei lá, fechar a questão num assunto tributário, a sociedade não fica eternamente empatada? E, consequentemente, paralisada, né? Como é que um conselho meio a meio não vira só um teatro político? Essa é a primeira intuição lógica, confesso que eu também pensava assim. Mas a mecânica das discussões foge muito dessa polarização simplista. Sério? Como assim? É que o conselho funciona como um ente administrativo autônomo. O grande segredo da paridade é que o governo não vota num bloco monolítico o tempo todo. Ah, entendi. Eles discordam entre si. Exato. A Procuradoria-Geral do Estado, por exemplo, pode ter uma visão estritamente jurídica sobre a legalidade de um decreto. Que bate de frente com o que a Fazenda quer arrecadar. Exatamente. Uma visão que diverge radicalmente da visão puramente arrecadatória da Secretaria da Fazenda. É o Estado debatendo com o próprio Estado. Caramba. Então as fissuras institucionais acontecem dos dois lados da mesa. Não é aquele cabo de guerra constante de nós contra eles. De jeito nenhum. E do lado produtivo rola o mesmo fenômeno. A gente tem ali gigantes como a Fiesp, a OAB, a FEComércio São Paulo, a Federação da Agricultura, O Sebrae também, né? o Sebrae, sim. E os interesses imediatos de uma grande indústria multinacional que exporta não são nem de longe idênticos aos do pequeno comércio varejista. Claro, realidades totalmente diferentes. Então, o que essa paridade multifacetada faz
É forçar a busca por consensos técnicos que realmente funcionem na prática, sabe? Em vez de só buscar uma vitória política de maioria simples. E aquela modernização que você citou, de 2024, parece ter reforçado bastante esse viés mais técnico, né? Com certeza. Houve a inclusão formal de órgãos importantes, como a Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário, a SECOM. E o Sescom São Paulo também entrou, certo? Representando as empresas de serviços contábeis. Isso. E olha, trazer quem lida com a contabilidade na trincheira diária ali para dentro do conselho é, sei lá, como trazer os mecânicos que operam o motor do carro direto para a sala dos engenheiros de design. Genial, porque eles sabem perfeitamente onde a correia dentada do sistema tributário costuma arrebentar, né? Exatamente. Eles veem o problema antes de virar lei. Mas tem um detalhe no relatório que muita gente não sabe e que precisa de explicação. Que o trabalho não é pago. Isso. A lei orgânica do Conselho diz expressamente que a atuação dos membros não é remunerada. É um serviço público relevante, né, que eles chamam. É o termo técnico. Mas aí fica a pergunta: se ninguém recebe um centavo a mais por isso, qual é o incentivo real para que pesos pesados da economia dediquem horas e horas a essas reuniões ordinárias? A diretoria desse biênio, por exemplo, teve o Márcio Lívio Fernandes da Costa, da FEComércio, e a Valdete Aparecida Marinheiro, da FETSESC. Gente de muito peso. E eu fiquei pensando nisso. O incentivo real, pelo que a gente vê nos debates, é que o custo de não estar nessa mesa é simplesmente estratosférico. Ah, sem dúvida, é uma questão de sobrevivência. Pois é. As normativas debatidas ali definem a margem de sobrevivência de setores inteiros da economia de São Paulo. Antecipar e corrigir um problema nessa fase consultiva economiza, tipo, anos de litígios judiciais. E evita a sangria de bilhões em autuações indevidas, né? É um investimento direto em previsibilidade de negócios. O que, aliás, nos leva direto para o grande terremoto que dominou a agenda deles nesse período. A reforma tributária. A própria. Quando a gente analisa as pautas dessas 16 reuniões do biênio, fica claro que eles não estavam lá debatendo teses acadêmicas abstratas sobre impostos. Não, era mão na massa total. Eles estavam debruçados sobre a mecânica bruta de como a transição do antigo ICMS para o novo IBS ameaçava quebrar os sistemas do Estado inteiro. A gente sempre ouve falar de reforma tributária como um conceito lá de Brasília. Uma coisa super distante, né? Isso. Mas o que essas reuniões mostram é que, na prática, trata-se de mudar o encanamento de cada pequena empresa do Estado. Uma cirurgia de coração aberto com o paciente correndo uma maratona. A emenda constitucional 132 mudou completamente o DNA da tributação no Brasil. E o gargalo gigantesco não está na teoria, né? Está na prática. Está na convivência dos dois sistemas. Durante essa transição, o ICMS estadual continuou vigorando com todas as suas regras malucas e locais, ao mesmo tempo que as diretrizes do novo IBS começavam a rodar. E, na prática, isso significa que os sistemas de ERP, aqueles softwares de gestão das empresas, tiveram que ser reescritos do zero, praticamente. Para calcular lógicas concorrentes sobre a mesmíssima mercadoria. E tudo isso no milissegundo exato da transação. É o equivalente a, sei lá, exigir que uma frota de caminhões ande com gasolina e eletricidade ao mesmo tempo, usando motores que operam lógicas incompatíveis e se recusam a compartilhar peça. Nossa, sim. E aí a gente compreende o desespero e a urgência dos debates sobre a adequação dos documentos fiscais eletrônicos em 2025. O relatório cita, por exemplo, discussões intensas sobre a nova Declaração de Conteúdo Eletrônica, a DCE, e o DET. É que não se trata de adicionar só um campozinho extra num formulário em PDF, sabe? Claro que não. Se a emissão falha na hora de cruzar a alíquota velha com a nova, o sistema simplesmente trava. E se o sistema trava, o que acontece? O caminhão fica retido na barreira, a mercadoria não chega. E a economia paralisa. Por isso mesmo que o Conselho convocou lideranças de infraestrutura tecnológica, né? Vi no relatório que teve gente nativa digital compondo painel com o auditor. Para discutir justamente a resiliência das redes. Porque o fisco exige a emissão em tempo real da nova DC. Mas como fazer isso sem causar um colapso no e-commerce? Exato. Se a nuvem da fazenda cair ao tentar conciliar o ICMS com o IBS, quem paga o prejuízo do caminhão de carne estragando na estrada? Ninguém quer assumir essa conta. O papel do Codecon ali foi mapear essas limitações físicas dos sistemas das empresas para tentar segurar o cronograma do Estado, para não ser uma loucura. E outro ponto de muito atrito nessa transição foi a questão do Simples Nacional, porque o Simples, por natureza, unifica imposto para facilitar a vida da empresa pequena.
Esse foi possivelmente o debate que mais mexeu com o tecido social. Sim, porque o novo modelo que o Brasil adotou exige não cumulatividade plena, ou seja, os créditos de cada etapa têm que ser destacados na nota para abater na etapa seguinte. Como é que você mantém algo simples numa teia que rastreia cada centavo? É quase impossível. Há um risco real de o Simples Nacional virar um gueto tributário. Pensa comigo, se uma pequena fábrica optante do Simples não consegue transferir os créditos do novo IBS para o cliente final dela, da mesma forma eficiente que uma fábrica multinacional, Ela pede o cliente na hora. imediatamente, a empresa grande vai comprar de quem dá crédito limpo. As reuniões sobre isso tentaram dissecar soluções para evitar que essa complexidade criasse uma barreira comercial invisível para os pequenos empreendedores. Fica nítido como o conselho atua, né, na infraestrutura do negócio. Mas me chamou a atenção no relatório que o problema nem sempre é de infraestrutura. Às vezes é puramente político. As pombas na vidraça. Pois é, o Codecon precisou atuar como um filtro técnico para projetos legislativos, tipo, com altíssimo potencial explosivo. O caso do projeto de lei 07 de 2024 do deputado Donato. O do imposto sobre herança, esse é um exemplo clássico. Isso. Queria instituir alíquotas progressivas no ITCMD. E para quem acompanha a política, a gente sabe que isso esbarra em debates super passionais, cheios de dogma ideológico, não importa se o projeto vem da esquerda ou da direita. É sempre inflamado e a força do conselho apareceu justamente na capacidade de, digamos, desidratar esse ruído partidário. Sim, eu notei nas atas. Eles não perderam um minuto sequer discutindo se taxar grandes heranças é moralmente justo ou não. Zero moralismo. O foco foi estritamente na mecânica econômica, na eficiência arrecadatória e no risco de evasão federativa. A pergunta era basicamente se São Paulo botar uma alíquota altíssima para herança gigante, qual a velocidade que esse dinheiro foge para o estado vizinho que cobra menos. Exatamente. É a análise pragmática do comportamento do capital. O patrimônio de grandes conglomerados hoje é muito móvel. Transferir o domicílio fiscal de uma holding de São Paulo para o Paraná, por exemplo, é um ato burocrático. Não exige desmontar uma fábrica inteira. É assinar um papel. Basicamente. Então, o Conselho trouxe juristas e avaliou se essa progressividade ia mesmo encher o cofre público, ou se ia causar uma fuga tão absurda de capital que a base tributária paulista ia sofrer uma erosão. Eles meio que testaram os limites do projeto antes dele virar lei, né? Blindaram a discussão daquela polarização chata e focaram na viabilidade da coisa dentro da guerra fiscal do Brasil. E é essa neutralidade que dá o lastro de credibilidade para o Codecon. Sem isso, se eles fossem só um fórum de ativismo gritando contra qualquer imposto, a máquina pública ia parar de escutar no dia seguinte. Com certeza. E essa ponte técnica nos leva aos casos práticos do dia a dia. Porque discutir transição de IBS e alíquota de herança é vital, claro. Mas o que o contribuinte normal sente é o atrito diário ali com a burocracia. O balcão da fazenda, né? Isso. O relatório detalha as reclamações específicas sorteadas e julgadas pelo Conselho. E uma coisa que fica evidente é que ter paridade não significa que o contribuinte ganha sempre. Não é um sindicato de aprovação cega, de jeito nenhum. Achei muito legal o caso da empresa Coperfa em 2025. O litígio era sobre uma autuação pesada por erro na base de cálculo do ICMS. Esse caso ilustra bem a seriedade deles. O cálculo do ICMS, a gente sabe, é famoso por ser complexo. É aquela história do cálculo por dentro. Onde o próprio imposto compõe a base sobre a qual a alíquota vai incidir. É um labirinto matemático que induz ao erro fácil. Facilmente. E a empresa alegava que a autuação era indevida por causa dessa confusão. Mas o conselho foi lá, as associações escrutinaram tudo e julgaram improcedente. A empresa perdeu. Perdeu porque viram que, apesar da complexidade, a falha era estrutural na contabilidade da própria empresa, né? Houve negligência. O conselho não está ali para passar pano para a imperícia corporativa. A lei estava certa, a autuação foi mantida. Agora, o pêndulo oscila com a mesma força quando o erro é do Estado. Ah, o caso da Rosana Mataoshi. Esse é um tratado sobre defesa contra abuso. Conta para o pessoal como foi esse. Era uma situação super comum. Um inventário que foi convertido em arrolamento sumário. Aí exigia preencher uma declaração nova para emitir a concordância do Estado. Um trâmite que devia ser padronizado, de gaveta. Devia, mas virou um pesadelo kafkiano. Os sistemas da Fazenda processaram os valores novos, geraram guias com acréscimo,
mas simplesmente ignoraram os pagamentos que a cidadã já tinha feito certinho lá atrás. O sistema foi cego pro histórico dela. Totalmente. E o pior, o fisco não só ignorou os pagamentos, como demorou mais de 4 meses para responder o pedido de correção dela. A engrenagem travou, impediu o inventário da família de andar e o sistema automático começou a cobrar multa pelo atraso que o próprio Estado causou. É o cúmulo da burocracia fria. Mas aí o conselho deu ganho de causa unânime para ela. Unânime, e eles deixaram registrado em ata que o serviço do Estado foi manifestamente insuficiente e ineficaz. É raro ver o Estado, através de um órgão oficial, assumindo a culpa por falhar com um cidadão assim. Muito raro e muito poderoso. Mas a atuação deles não fica só reagindo a processo engavetado. Teve aquele episódio de tensão em setembro de 2025. Nossa, visita ao subsecretário. Esse foi o ápice do tensionamento institucional. A diretoria do Codecon foi presencialmente entregar um ofício para o alto escalão da Secretaria da Fazenda. O alvo era o decreto 69808. Que desfigurava os benefícios do programa Nos Conformes. Para quem não vive o dia a dia fiscal paulista, a gente tem que explicar o que é esse programa. Ele funciona basicamente com a mesma lógica de um seguro de carro. É a melhor analogia. Se você é um motorista que não toma multa, faz revisão e não bate o carro, seu seguro fica mais barato no ano seguinte. Você ganha benefício, facilidade. O Nos Conformes pegou essa ideia de premiar o bom comportamento e aplicou no pagamento de impostos. Exato, as empresas recebem uma nota. Histórico limpo, colaboração, nota máxima. E isso garantia para elas, sei lá, restituição mais rápida, renovação de regime especial sem burocracia, e o fisco deixava de ser aquele cão de guarda e passava a mandar um aviso amigável, tipo, olha, você errou aqui, arruma aí antes da gente multar. É o Estado falando, jogue limpo que a gente facilita. Só que aí, do nada, o governo tentou cortar essas vias espessas no meio do jogo com esse decreto. Rompendo totalmente a confiança legítima, né? A empresa gasta milhões para ficar super redondinha no compliance total para ganhar a nota máxima e o Estado rasga as regras do nada, destrói o incentivo. O alerta do Conselho foi duríssimo ali. Alterar a regra, assim, fomenta insegurança jurídica e ninguém mais vai querer aderir voluntariamente às boas práticas. É muito louco ver uma entidade com selo do Estado batendo de frente com o núcleo da arrecadação. Eles basicamente disseram que não dá para punir o devedor contumaz se o sistema não recompensa quem paga as contas direito. E isso resume a grande batalha cultural desse biênio, sabe? É mudar a mentalidade. Sim, a gente percebe muito isso nos eventos que eles organizaram. O 6º e o 7º Congressos de Direito Tributário, tinha o Ives Gandra lá na abertura mostrando o prestígio gigante do negócio. Eles querem mudar a dinâmica de predador e presa para um modelo de parceria real, um ecossistema. Sim, e no 7º Congresso teve uma discussão muito forte sobre tecnologia. Chamaram lideranças do setor privado, tipo a diretora tributária do Mercado Livre. Porque a tecnologia está no centro de tudo para o futuro, né? E aí que eu queria deixar uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Absorvendo toda essa densidade do relatório, essas brigas milimétricas sobre algoritmo de nota fiscal, imposto progressivo, intervenção na fazenda, a gente nota que o papel humano, mediador ali, nunca foi tão exigido. Sem dúvida. Mas, e o futuro? A gente está entrando numa era de modernização algorítmica extrema. Logo, logo, a conformidade fiscal não vai ser um fiscal humano olhando um livro. Vai ser um supercomputador cruzando bilhões de linhas de faturamento com a conta bancária num segundo que o cliente passa o cartão. É automação total. Algoritmos que acham falhas de centavos e não têm intuição ou contexto para entender se foi uma falha logística de boa-fé. É zero subjetividade. Exatamente. E a provocação é essa. Num ecossistema hiperconectado com redes neurais que não dormem e não têm pena, qual vai ser o espaço para um conselho feito de pessoas de carne e osso? Eles vão ser a última linha de defesa contra o erro da máquina, do algoritmo estatal. Ou será que a sociedade civil vai ter que construir os seus próprios auditores de inteligência artificial para conseguir brigar de igual para igual com a IA do fisco? É um cenário fascinante e até um pouco assustador, confesso. Muito. Mas não importa a tecnologia, a velha fortaleza da burocracia sempre vai tentar levantar as pontes. O que só prova que ter alguém lá dentro forçando a engrenagem para manter a ponte baixada para a sociedade vai ser sempre indispensável. Com certeza absoluta. Bom, esse foi o nosso mergulho profundo no relatório do Codicom. Fica aí essa pulga atrás da orelha para todo mundo pensar sobre o futuro dos nossos impostos.